Jake Paul versus Mike Tyson. Júlio, Oi. você acha que foi uma luta de cavalheiros? Você acha que o Jake Paul virou e falou assim, cara, não vou acelerar? Ou você acha que o Jake estava literalmente respeitando o Tyson? Seguinte, meu amigo, se entrar uma marreta dessa aí, acabou pra mim. O que você sentiu da luta? Eu senti um pouco dos dois, né? Então, assim, como previsto, os dois primeiros rounds, Jake Paul... Você sentiu um pouco dos dois, Julião? Qual que você gostou mais? Lá ele. Qual que você sentiu mais? Jake Paul ou Mike Tyson? Pela cuequinha do Tyson, eu acho que o estrago foi maior, né, Julião? Cara, Porra, você viu ele na entrevista? Ele sacou aqui, ó. Ele saindo com a bunda de fora, velho? Não. foda. O Tyson de bunda de fora, tá enrolando pela internet, virou meme já. E aí, Julião? Ó, eu esperava que o Mike Tyson fosse pra cima nos dois primeiros rounds, foi o que aconteceu. Primeiro com eficiência, o segundo já nem tanto. Do terceiro pra frente, a idade e o condicionamento do menino falaram bem mais alto, né? Então eu acho que o Jake Paul respeitou a história do Mike Tyson, gostei do respeito que ele teve pela história do Mike Tyson. Foi uma luta de cavalheiros no final, uma vitória merecida do menino que realmente tem talento. E pode sim ser um boxeador profissional. Não sei se ele seria um campeão mundial. Ele já é profissional, já. Então ele pode ter certeza que ele vai fazer mais lutas com outras vitórias. Certeza. Julião, eu tive essa sensação também. Eu tive essa sensação de que houve dois fatores ali importantes. Primeiro, eu vi no primeiro round o Jake Paul preocupado, velho. Muito preocupado. Preocupado, assim, tipo assim, porque, como é característico do Tyson, o Tyson foi logo pra cima, tentando encurtar espaço, que é o jogo do Tyson. Exato. Encurtar espaço. E eu vi um Jake Paul assim, meio do tipo, caramba, como é que eu saio dessa aqui? Como que eu seguro esse cara? Do terceiro round pra frente, ele já ficou tranquilo. Sim. Porque ele percebeu que a energia do Tyson baixou. E o que eu percebi ali? Eu percebi o seguinte, primeiro, o Tyson ele tinha 5 milhões de dólares a mais se ele resistisse mais de 4 rounds. Então eu senti que o Jake Paul virou e falou assim, cara, a gente vai fazer esses 5 milhões. Eu vou dar esses 5 milhões pra você. E depois, sabe o que eu percebi? Eu percebi que a festa estava tão legal, tão bonita, que ele virou e falou assim, cara, assim, tá bom. E no final da luta, nos instantes finais, ele reverenciou o Tyson. Sim. Ou seja, cara, independente de eu vencer essa luta, você é o cara, não sou eu. Era um fã contra um ídolo. É isso. Essa é a leitura. Então ele respeitou o ídolo, foi bem feito. Eles evitaram aquele final trágico que o Evander Holyfield teve. Eu acho que foi perfeito, porque aquela luta do Evander Holyfield realmente sofreu muitas críticas. Não é nada contra o brasileiro que lutou com ele, que foi o Vitor Belfort, mas a história da luta não respeitava a história do Holyfield. Então era muito importante terminar essa luta com o astral para cima, sem deteriorar a imagem do vencedor e do ídolo que o Mike Tyson possui. Eu acho que foi perfeito esse final. Porque também pode ter uma outra situação. De repente, foi uma luta aonde o Jake Paul não queria arriscar e o Tyson não conseguia chegar. Então também vai dar 8 rounds, né? 8 rounds. Porque tava muito claro ali. Jake Paul batia e saía. Batia e Sim. saía. Pra quê? Manter distância. Fica longe que é melhor. E Tyson tentando encurtar a distância. Só que do quarto round pra frente, o Tyson já não tinha mais gás. Não conseguiu mais aproximação. Agora, me explica uma coisa. Que é aquilo de ele ficar mordendo o tempo todo a luva, meu velho? Eu achei que ele era... Que cacuete é esse? Eu acho que ele achou que era a orelha do Holyfield ali. Não é possível, cara. Que cacuete é esse? Você viu quando perguntaram pra ele por que ele não parava de morder a luva? Não, o que ele respondeu? Ele disse que ele não resiste a uma boa mordida. Foi Sério? mais ou menos assim que ele falou, não foi, Maurício? Eu tenho, não é fascinação por mordidas, ele falou alguma coisa assim, eu tenho fascinação por mordidas. Interessante. Ele simplesmente falou isso, ele respondeu na lata, ele nem titubeou. Foi logo na entrevista, o cara falou, gente, pode isso daí. O apresentador disse que esse lance dele ficar mordendo a luva sem parar é uma forma de ele descontar a raiva por não estar conseguindo encaixar os golpes. Faz Faz sentido? sentido. Faz sentido. Faz sentido. Porque ele já fazia isso nas lutas no passado. Muito E quando provavelmente. ele não está conseguindo o que ele quer, ele fica muito irritado.
E ele extravasa isso mordendo a luva. Que da hora. Por isso ele mordeu a orelha do Holyfield, porque o Holyfield não O deixava ele Holyfield lutar. anulou o jogo dele. O Holyfield não deixava ele lutar. Linchava demais, clinch, agarrava ele clinch demais. toda hora. Aí porque Na luta isso que contra ele o Holyfield, mordeu a você orelha. lembra? Tipo, Lembro. caraca, Foi muito mano. clinch contra ele. Ele não deixava ele lutar. Então, por isso ele mordeu ele. Tudo É. bem que isso não tem nada a ver com boxe. E é um dia histórico. Teve até a orelha de chocolate para vender nos Estados Unidos, mordida, né? Uma orelha mordida, e as pessoas compravam. Acho que tem gente que tem até guardado isso até hoje. Mas o Tyson, ele ganhou os 2 primeiros assaltos. A gente não pode esquecer disso. E o começo da luta, para mim, não teve nada de cavalheirismo. Os dois queriam vencer. Sim. Esse foi o começo da luta. Só que quando o Tyson acertou o Jake Paul, ele falou, caraca, a mão do velho ainda é muito pesada. Se eu bobear, ele me derruba. Sim. Então, ele mudou a estratégia da luta a partir de então, batendo e saindo, batendo e saindo. E como o Tyson é mais velho, né, 58 anos, lembrar todo mundo que a partir dos 30 anos de idade, todo atleta de todas as modalidades esportivas perdem. A primeira perda de capacidade física é a potência e a velocidade. Por isso você não vai ver nenhum campeão dos 100 metros rasos com mais de 30 anos. Não tem. Porque isso é igual para todo ser humano perder essa característica de condição. Perder potência e velocidade. E o que fez o Tyson ser o que foi justamente a potência e velocidade. Porque ele conseguia encurtar as distâncias numa velocidade tão grande que não dava tempo do oponente. A reação era mais não dava mais tempo do lenta. oponente se defender. Então os socos dele entravam na guarda do oponente e nocauteou muita gente grande ao longo da sua carreira. Por quê? Porque ele tinha muita velocidade, muita potência muscular e uma pegada absurda, que quando entrava, derrubava. O queixo era de vidro. Pegava no queixo e o cara apagava. Então, o que fez o Tyson parar de ser o que foi a prisão. E ele foi preso justamente quando ele estava na maturidade, né? A idade dele chegando próxima dos 30 anos, e era o auge dele da potência. Ele não perderia a luta para ninguém, a não ser que fosse sabotado. Que, na minha opinião, na luta com o Buster Douglas, ele foi dopado. Ele não era o Tyson que a gente conhecia. De alguma forma, a água dele estava batizada. E ele, então, perdeu aquela vez. E quando ele volta depois da prisão, claramente ele não tinha mais a velocidade que ele tinha. Mas uma coisa que me deixou de queixo caído foi, mesmo a luta tendo sido, depois do terceiro round, principalmente mais amigável, vamos dizer assim, ele aguentou ficar de pé até o final. Então, para mim... Eu tirei o chapéu para o condicionamento do velho. Ele perdeu por pontos, o cara acertou muito mais ele, o cara socou muito mais ele, né? Os números mostram isso, mas ele aguentou com essa idade, então ele saiu para mim vitorioso, mostrando para o mundo inteiro que um cara na idade dele aceitou o desafio, não fez feio, abalou o sistema do Jake Paul no início da luta. O Jake Paul teve uma certeza só: se eu bobear, ele me apaga. É chão. E assim, né? É muito interessante porque, assim, ter uma luta que, de certa forma, houve cavalheirismo não significa que foi uma luta fake. Não. Não. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: na sinergia ali da luta, Foi um fair play. foi um fair play. Exato. Não é do tipo, vamos combinar um negócio aqui, tá? Antes a gente faz isso. Não. No começo da luta dava pra ver que não tinha nada combinado, né? Sim. Porque a forma que o Jake Paul ficou nervoso no começo ali, Sim. preocupado, você percebia, cara, que ele tá até meio ali, sabe? É que depois ele viu o Tyson perdendo o ritmo e ele virou e falou assim, cara, nesse meu jogo eu vou levar esses 8 rounds. Com certeza ele se sentiu seguro para fazer isso. Aí eu vi nitidamente os 2 primeiros rounds, o Tyson vencendo e os outros 6 Perdendo. 9 a Não 8 teve jeito. nos outros. E tem gente assim que fala, mas vocês estão falando isso, mas o Jake Paul não respeita o Mike Tyson, nunca respeitou, é só você ver as entrevistas. Só que vocês têm que entender, gente, é um jogo de mídia, cara. A mídia... É um trash Vou ter talk, que cara. isso, Se não tem- vocês acreditam realmente que o Jake Paul
Não admiro o Mike Tyson, me desculpa. Você não tem Só ideia. se ele não gostasse de boxe. Renato, somente 65 milhões de contas logadas na Netflix assistindo Meu naquela Deus. hora. 65 milhões. 65 milhões em simultâneo. Meu Deus. De contas logadas. Logadas. Por Se exemplo, cada um deixava Na $1, minha já casa tinha pagava o 2 cachê pessoas do, assistindo. eu assisti. do Jake Paul. Assisti a Tati, a Kaká, que é a madrasta Tati. Nós três, que aguentou até o final. Ainda meu filho assistiu o Whindersson, que ele queria assistir o Whindersson. Então, cara, Eu assisti tudo também. vamos colocar que tem a média de 2? Vai. Só 2? Coloca ali 130 milhões de pessoas, porque tem lugar que... Muito mais gente. Pumbá! Isso. Não, cara, posso falar? Tinha Muito umas mais. 250 milhões de pessoas. Muito ali. mais. Olha isso, velho. Uma Índia. Você tá falando de uma Índia. Nossa senhora. Era A muita Índia, gente. mais ainda. Mais ainda, Muito né? mais. É muito mais gente na Índia. Mas é mais que o Brasil. Sim, o Brasil é É 210. né? 200. Então é mais que o Brasil Mais que o assistindo Brasil. ele. Mais que o Mais- Brasil inteiro assistindo ele. Julião, Nossa.